Queremos iniciar o estudo da segunda grande parte do terceiro e último artigo do Credo Apostólico que nos diz: creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Toda essa confissão, ela só nos é possível, pois o Espírito Santo é aquele que nos dá entendimento e conhecimento, a partir da palavra que nos é anunciada. Isso acontece a partir do momento que eu me disponho a ouvir a palavra de Deus, não apenas buscando entender com a minha mente, mas buscando entender com o meu coração. A partir disso, nós podemos então entender que quando confessamos que cremos na Santa Igreja Cristã e a comunhão dos santos, uma coisa faz parte da outra. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós confessamos que cremos na Santa Igreja Cristã, não estamos falando da denominação que nós fazemos parte como membros. Falamos da igreja que é mais abrangente. A igreja ela é definida no Novo Testamento como um sinônimo de comunidade. É a comunhão dos santos, isso é, a união de todos os cristãos da terra. A reunião dos que se juntam em nome de Jesus. Isto é a igreja da qual nós confessamos no Credo Apostólico. Ou seja, define-se a igreja como sendo a congregação dos santos, na qual o evangelho é pregado de maneira pura e os sacramentos são administrados de forma correta. A igreja que aqui confessamos é aquela igreja guiada e ensinada pelo Espírito Santo. A igreja que é demonstrada lá no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja que não se baseia em espaços de templos ou em uma denominação específica, mas a igreja que sabe-se parte do corpo de Cristo, onde, unida a muitos membros, cumpre a sua tarefa de anunciar a chance de perdão dos pecados e também de vida eterna que nós temos por meio de Cristo Jesus. A igreja, embora constituída por crentes, tem que ter Cristo por fundamento, por base. Sem Jesus Cristo, sem o Evangelho, ela não existe. Nasce da misericórdia de Deus, bem como da fé que lhe responde. Nós somos parte dessa igreja como irmãos e irmãs na fé em todo o mundo, como aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a igreja santa e cristã que nós professamos no Credo Apostólico. E a partir dessa igreja, onde nós moramos, nós podemos buscar a comunhão dos santos, ou seja, buscar nos unirmos para ouvir da palavra de Deus com o agir do Espírito Santo nos ensinando e capacitando, para que também nós possamos anunciar, para que também nós possamos pregar do seu evangelho, da sua boa nova. Nós cremos que a comunhão dos santos e verdadeiramente crentes de fato existe em meio e através de todas as denominações. A Santa Igreja Cristã ela não é uma ilusão. A nossa tarefa é, portanto, em termos mais amplos, o testemunho de Jesus Cristo e o anúncio do Evangelho, incluindo o convite para dele participar e integrar a comunidade dos discípulos. A fé, ela vem por meio da pregação, por meio do ensino e da evangelização. Quando nós fazemos parte dessa Santa Igreja Cristã e buscamos a comunhão com os santos, ou seja, com todos os que fazem parte do corpo de Cristo, nós podemos então confessar que cremos na remissão dos pecados. Para que essa remissão, ou em outras palavras, para que o perdão aconteça, é necessário que o ser humano, através do agir do Espírito Santo em sua vida, perceba o seu pecado, se arrependa e confesse a Deus de forma humilde e sincera. Somente quando nós assumimos e não escondemos a nossa culpa, é que nós iremos experimentar o que significa ser remido, ser perdoado dos nossos pecados pela obra de Cristo em nosso favor, apesar de toda a culpa que nós temos. E quando nós somos perdoados, entendemos que a morte e a ressurreição de Cristo, elas não foram em vão, mas foram por mim e por ti. O que resulta desse perdão incondicional de Cristo é o compromisso de também perdoarmos as pessoas com quem nós convivemos e que julgamos que erraram conosco. Assim oram os cristãos no Pai Nosso:
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E essa ação, ela acontece na medida que dia após dia, o ser humano, então, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele confessa os seus pecados de forma arrependida e então é perdoado e deixa o Espírito Santo moldar, para que então possa perdoar o seu irmão, assim como foi perdoado. As pessoas perdoadas, as pessoas remidas de seus pecados, sabem que necessitam do perdão diário. Nós somos simultaneamente santos e pecadores, e como tais, pessoas amadas por Deus, que ao nos perdoar, restitui-nos a possibilidade de sermos felizes. Por mais que nós tentemos, por nós mesmos nós não conseguimos pagar o preço pela dívida do nosso pecado. Por isso, para nos reconciliar com o Pai e Senhor Criador, Jesus ele foi enviado ao mundo. E com sua morte e ressurreição, nós temos algo além de perdão dos pecados. Como nós confessamos, cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. O Filho de Deus foi o primeiro a ressuscitar, vencendo a morte e o poder que ela tem sobre as nossas vidas, para que nós também tivéssemos chance de salvação e de uma vida eterna com o Pai. Quer dizer, Deus ele não tem prazer na morte de seus filhos, mas o distanciamento e a rebelião do pecado contra Deus conduziram e conduzem o ser humano para a morte. Essa morte é realmente o fim de uma existência e não somente o fim da vida numa dimensão corporal para assumir uma nova dimensão diferente espiritual. Quando morremos, pois nós não morremos arrancados de Deus, antes nós dormimos nele em sua memória, esperando a ressurreição, a nova criação do corpo que nos dará vida plena e eterna. Nele, em Deus, nós estamos seguros e já não precisamos mais temer a morte como quem não tem esperança. Sabemos que a partir do momento que nós nascemos, nós vamos morrendo um pouco a cada novo dia. Mas como cristãos, sabemos que mesmo morrendo, não permaneceremos mortos. Quando Cristo voltar, no dia do juízo, Ele levará consigo aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, confessamos que cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Jesus, Ele irá ressuscitar todos aqueles que não estiverem vivos. Nós não sabemos e nem nos cabe saber como será essa ressurreição e como será o nosso corpo. O mais importante é crermos que uma vida eterna está disponível para cada um de nós. Para isso, devemos andar nos caminhos de Deus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e deixando Ele fazer morada em nosso coração. Portanto, quando confessamos que cremos na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, estamos falando daquele que continua conduzindo a história cristã, fazendo com que a mensagem da salvação continue a ser anunciada. Lembra que em momentos de culto, nós somos chamados a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, com os nossos olhos voltados para a cruz. Agora, eu te convido a juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.